Vamos iniciar, e aí o pessoal que for entrando e depois tiver interesse, a gente vai manter gravada também essa participação aqui nossa, né, no webinar. Fazendo uma abertura, né, e aí contextualizando também, a gente tem aqui o Mazuco como nosso partner, né? A gente tem uma parceria de longa data, principalmente na parte jurídica e voltada empresarial. E nós aqui do lado da TCP, né, sempre focado aí a entender e compreender como está a economia e como as coisas caminham em relação às empresas, né? E a gente, conversando já faz um tempo, resolveu contextualizar de uma maneira mais técnica e também uma visão tanto local mais internacional, trazer informações, gerar informações, né? E oferecer informações para o nosso público. O nosso público, ele é formado por pessoas que estão participando hoje, internas, mas também muitos externos, principalmente clientes, pessoas que atuam, né, em vários setores da economia, né? Como a gente tem uma amplitude econômica, de acompanhar vários setores, a gente fez questão de convidar esses nossos clientes, e que são empresas, né, e parceiros também. Conosco vai estar o Leonardo Fonseca. O Léo, eu já conheço ele já faz um tempo, eu considero ele um dos economistas mais brilhantes da nova geração aí atual, lidera o time de economia lá do Credit Suisse com muita propriedade, e a gente tem um relacionamento já faz de algum tempo já, né, Léo, que eu sempre contribuo com uma visão mais microeconômica, mais setorial, e os insights do Leonardo, ele é muito importante e competente da parte da macroeconomia. Então, eu gostaria muito de agradecer quem está participando, quem está nessa quarentena despendendo aí, ou despendendo ou investindo essa hora de tempo aqui conosco, né? Como vai funcionar? Só para a gente entender, e aí é importante a participação de todos, né? Nós vamos ter ali 30, 40 minutos de uma explanação do Leonardo, uma visão econômica, local, uma visão internacional. A gente vai passar aí por PIB, nós vamos passar por como que está a situação da economia em termos de crédito, sistema bancário, juros, enfim, a gente deixou uma pauta livre para o Léo tocar, né, porque eu acho importante quando você cria um raciocínio, uma dinâmica para nós, né, e depois perguntas e respostas. Eu acho importante a participação de todos. Lógico, a gente vai ter um tempo limitado, mas perguntas são importantes porque o momento agora tem mais incertezas e elas carecem de algumas respostas ou tentativas, né, para a gente compreender o momento. E o momento, o que acontece? Eu faço até uma análise, uma análise comparativa, né, que a gente estava ali dentro de um avião que estava querendo, né, saltar, arremessar por uma velocidade, né, pegar voo e chegar lá com a expectativa de um voo de cruzeiro. E aí a gente teve aí, em 2, 3 meses uma retomada muito forte. Esse avião teve que pousar, né? Porque a gente vinha de um crescimento de PIB, nós tínhamos uma taxa de juros muito atrativa, historicamente muito baixa, né? Setores performando muito bem, setor do agronegócio, da educação, saúde, né? O varejo, a gente apostava muito esse ano no varejo de supermercados, e aí, com tudo isso, a gente teve que voltar da meia volta e pousar, e agora aguardar novamente eu diria, uma janela de oportunidade para a gente voltar ao voo. Então, a ideia aqui é o Léo explicar um pouquinho para nós como é que a gente pode voltar nesse voo, né? E como o avião pode ter energia para voltar. E
acho que é um bom desafio, né? Uma leitura de muita competência. E antes, eu gostaria, mas que você fizesse aí uma inserção rapidinho para a gente começar a explicar. Sim, muito boa tarde a todos. O nosso escritório Mazzuco e Melo tem trabalhado muito com a TCP, ajudando os nossos clientes. Muitas das soluções que nós apresentamos costumam ter um viés econômico, de intervenção nas empresas, e a TCP é nossa parceira de longa data. E quando o Jacomassi sugeriu esse evento, com o Leonardo Fonseca, imediatamente nós aceitamos. Então, queria agradecer ao Leonardo, é uma satisfação poder ter você passando uma mensagem para os nossos clientes, para os nossos amigos, sobre um momento tão delicado da economia. Nós não temos respostas para tudo, de certa maneira é muito frustrante, porque os clientes chegam a nós e o nosso arsenal, muitas vezes, ele é limitado para resolver os problemas jurídicos. Nós estamos já há mais de, ou há quase um mês, né? O Estado de São Paulo decretou estado de calamidade pública em 20 de março, as medidas restritivas foram impostas em 23 de março, já foram prorrogadas, né? E eu diria que hoje, na verdade, nós somos muito mais reféns da pandemia do que do lockdown, né? Porque, apesar de não termos punições, muitas pessoas continuam indo à padaria, supermercados é um serviço essencial, farmácias também, mas eu diria que mesmo que não ocorressem essas medidas de lockdown, nós teríamos uma crise econômica motivada por essa pandemia, né? E a ideia hoje é tentar entender, tentar ouvir o que o Leonardo tem para contar para nós, tentar passar um pouco de conforto para os nossos clientes e amigos, conforto que muitas vezes eles não encontram no arsenal jurídico. Nós tivemos medidas de natureza trabalhista, algumas delas confusas, tivemos poucas medidas de natureza tributária, muito mais relativas à prorrogação de prazos para pagamento de tributos e de contribuições sociais, mas, infelizmente, os empresários estão tendo que se virar, de certa maneira, com pouco suporte do governo, e eu digo isso tanto do governo federal quanto do governo estadual. Não tivemos ainda, ao menos no estado de São Paulo, nenhuma medida efetiva com relação ao ICMS, né? Então, seria muito interessante nós ouvirmos o que o Leonardo tem para nos contar sobre como anda a economia e para onde nós caminhamos, né? Então, muito obrigado, Leonardo, obrigado, Jacomassi, e é uma satisfação poder ouvir você, Leonardo. Bom, boa tarde a todos. A palavra é sua. Começo agradecendo aí também o convite, Ricardo, Mazzuco, é uma satisfação para mim estar aqui e poder dividir e compartilhar com vocês a nossa visão macro. Então, assim, acho que duas questões importantes, né, que foram muito bem mencionadas aqui, uma pelo Ricardo, outra pelo Mazzuco. Pelo Ricardo, questão a gente estava ali começando a decolar e tivemos que aterrissar, né? E aí o segundo elemento que é importante é essa questão da pandemia, né? Então, os efeitos da crise hoje, eles não estão relacionados simplesmente à questão do lockdown, acho que eu concordo plenamente aí com o que o Mazzuco colocou, e sim com os efeitos da pandemia. Se liberar hoje o lockdown, isso vai fazer pouca diferença, a gente não vai ter uma volta completa da atividade. Então, para a gente começar a discussão, eu vou começar com a parte internacional, até porque o Brasil está
de certa forma, num período mais atrasado desse processo, né? A gente começou a ter os inícios aí digamos assim, do período de quarentena. O início do período de quarentena foi apenas em meados de março aqui no Brasil, enquanto que a gente já tinha boa parte do mundo, né, principalmente ali a China, já passando por isso desde janeiro. Então, tudo que a gente hoje consegue mais ou menos projetar, né, nesse período de maior incerteza, ele certamente vai estar relacionado também, em parte, com o que está acontecendo lá fora. Então, acho que o primeiro ponto que eu acho que vale destacar aqui é que é lógico, né, é meio óbvio, o mundo já está em recessão, então a gente prevê uma queda ali de 1,5% no PIB global. Isso são só os países, lógico, o Credit Suisse cobre, mas eles quase que tem o mesmo peso ali se vocês compararem com outras instituições, como, por exemplo, o FMI. A queda é quase generalizada, tá? Então, você vai ter apenas algumas economias vão conseguir entregar algum crescimento nesse ano, e o destaque, lógico, é a China. A gente espera algo como 3,3% de crescimento na China, o que também, apesar de ser um crescimento, se a gente começar ali, se a gente comparar com o que era esperado no início do ano, você vê também uma boa redução na expectativa, né? No começo do ano se trabalhava ali com algo mais perto de 6 para a China. E aí, olhando um pouco, né, essa distribuição dessa contração, a gente obviamente vê uma situação muito mais favorável ali dentro da Europa, tá? Onde a gente tem algumas economias, por exemplo, Itália, né, que a contração pode chegar a 7% do PIB nesse ano, e a gente tem ali nos Estados Unidos uma expectativa de uma queda em torno de 2,5%. Quais as grandes diferenças aqui? Elas são um pouco relacionadas com a resposta, tá, de cada país à crise. Então, vocês devem estar acompanhando no noticiário, né, os países, os bancos centrais, os governos, né, vêm anunciando pacotes de contracíclicos, né, uma política fiscal para, de certa forma, compensar os efeitos da crise. É lógico que esses pacotes eles não vão fazer diferença nenhuma no momento em que as pessoas estão em casa, né? Então, quando você estiver ali na quarentena, não adianta você dar crédito, enfim, isso vai ter um efeito vai ter um efeito limitado em relação ao impacto que isso pode ter na economia. Mas isso é importante por um motivo, que é o pós-crise, né? Então, conforme obviamente vai acabando a quarentena, é importante o governo nesse momento manter o estado de saúde das empresas, né? Ou seja, assegurar de que empresas que vinham, né, com um balanço relativamente saudável, que essas empresas não quebrem, né? E obviamente também do lado das famílias e consumidores, impedir também que as pessoas entrem num cenário de desemprego e acabe ficando ali, piorando muito a questão da distribuição, mantendo muita gente na linha de pobreza. Então, acho que esses são os dois objetivos principais de todas essas medidas que a gente vem observando, né, os países adotarem, de certa forma, no período pós-crise, o desempenho, né, da economia vai depender, em algum grau de medida, em quão bem-sucedidos os países foram em garantir que esses recursos sejam direcionados tanto para as empresas quanto para as famílias, né? Então, não basta, obviamente, só anunciar as medidas, você tem que garantir que essas medidas consigam prover liquidez, por exemplo, para o sistema, para a economia real, do lado das famílias também chegar ali no trabalhador informal, no trabalhador que tem menos recursos, né? Então, acho que isso vai ser um elemento importante no pós-crise. Durante a crise, o que vai... qual é a grande incerteza do momento, né? Ou seja, porque quando você olha os números, bom, a economia vai contrair, acabei de falar, já está contratado uma queda na atividade global,
por que pode ser pior, pode ser melhor. Hoje a gente está completamente dependente, obviamente, desse período de quarentena. É lógico que não da quarentena em si, né? Mas sim, como o Mazzuco bem colocou no começo, de uma solução para esse problema da disseminação da doença. E isso é um ponto importante, que desde que começou toda a discussão, né, em relação a qual vai ser o impacto do coronavírus sobre as economias, os economistas imaginavam no começo um cenário bem binário, né? Ou tem quarentena ou não tem quarentena, e não tendo quarentena, é lógico que a economia voltaria rápido, né? Ou seja, você ficaria ali 2 meses, ou 2 meses com as economias paradas e assim que voltasse, você teria uma recuperação bastante rápida. O tempo foi passando e foi se percebendo que essa visão ela não fazia mais tanto sentido, né? Por quê? Porque, logicamente, você não tem uma flexibilização completa da quarentena. Por mais que os governos decretem, olha, todo mundo pode sair nas ruas, ninguém vai sair, né? Assim, você ainda vai ter uma parte, ninguém vai querer ir para estádio de futebol, ir a show, ou seja, fazer programas que tenham multidão, mesmo mesmo no estado sem quarentena. E é mais ou menos isso que a gente tem visto, por exemplo, nos países que já estão nesse estágio, digamos assim, mais avançado, né, em relação à crise. Então, a gente pega, por exemplo, a China, e a gente tem uma pesquisa lá dentro do banco bastante forte, a gente tem pesquisas internas, né, mostrando a atividade em cada setor da China, e o que a gente consegue ver é que, de fato, você tem uma série de setores que, embora já tenham sido permitidos voltar a funcionar, a atividade ainda está bem abaixo da capacidade. Então, só para citar, assim, por exemplo, os shoppings na China, você está operando ali a 50% da capacidade normal. E vários setores, basicamente, eles estão operando ali em 60%, 70%, porque, logicamente, você não tem um afrouxamento completo das restrições. Isso vai acontecendo de forma gradual ao longo dos próximos meses, até que você chegue a uma solução completa para o problema da pandemia. A partir desse momento, que aí, de fato, a gente pode virar e falar, olha, agora essas incertezas acabaram, o que a gente vai olhar logicamente, quais foram as consequências econômicas da crise, em termos de desemprego, empresas, né, que acabaram entrando em processo de falência, e aí é por isso a importância dos governos para minimizar esses efeitos secundários que a gente vai começar a observar durante a crise e, eventualmente, também no pós-crise. Então, o panorama global hoje ele é esse, é um panorama cheio de incerteza, a gente já sabe que está numa recessão grande e, embora você tenha, né, o cenário tenha se tornado muito negativo, você tem alguns sinais, pelo menos, de que, bom, pelo menos num lockdown completo a gente não vai ficar, né? As coisas vão começando a ser desfeitas, aí saber qual vai ser o ritmo, né, dessa flexibilização, eu acho que é algo mais caso a caso, e os governos vão ter que ir calibrando ao longo do tempo. E aí que reside toda a incerteza em relação a como que vai se dar o processo de recuperação da economia, né? Ou seja, em outras palavras, quanto a economia contrai nesse ano e quanto a economia volta a crescer no ano que vem. E aí, passando aqui para o Brasil, o que a gente está esperando hoje no nosso cenário é uma queda em torno de 3,5% nesse ano, com uma recuperação, um crescimento ali em torno de 5,1% no ano que vem. Isso é um cenário que, de certa forma, ele embute hipóteses relativamente favoráveis. Tá? Em que sentido? A gente assume que o período de quarentena ele começa a ser flexibilizado a partir ali de junho, tá? Então seria até o fim de maio, começa algum tipo de flexibilização em junho, e aí a partir do segundo semestre a economia voltaria a crescer. É natural que cresça, tá? Qualquer flexibilização do lockdown, por mais que eu esteja falando que a capacidade ociosa não é a mesma de períodos de normalidade, você simplesmente foi com uma situação de colapso completo, qualquer
flexibilização já significa alguma expansão da economia na segunda metade do ano. Mas isso depende, como eu falei, de quanto tempo, né, vai se dar essa quarentena e como é que vai ser o ritmo de flexibilização no período pós-quarentena, né? A gente já sabe que não vai ser uma flexibilização 100% completa, mas a gente não sabe o ritmo. Essa é a verdade, ninguém sabe como é que vai se dar esse ritmo. Lógico, se chegarem com alguma solução para a doença amanhã, as coisas melhoram rapidamente e aí tudo que eu falei aqui de negativo para vocês pode se alterar dependendo da velocidade em que os governos vão encontrando de solução para esse problema. Mas, na minha visão, vendo um pouco do que está acontecendo lá fora e usando isso como base, me parece que esse cenário, o meu cenário base, né, 3,5 de queda, ele está relativamente até otimista. Eu diria que hoje a chance maior é você ter uma flexibilização mais lenta do que a que eu incorporei no meu cenário, tendo em vista o que está acontecendo, por exemplo, na própria China. Aí, é lógico, a queda da economia seria maior nesse ano, mas eu continuo, acho que eu continuaria esperando que no ano que vem alguma recuperação a gente vai observar, a não ser que as políticas que o governo está implementando todas falhem, né? E aí você, obviamente, começa a ter efeitos secundários sobre a demanda, ou seja, a renda, emprego, a própria questão, como eu coloquei, das empresas, e aí você entraria num cenário muito mais negativo, que seria uma queda com recuperação lenta. Isso, geralmente, essa crise atual ela tem características de uma recuperação um pouco mais rápida, que tem um componente de oferta. Tá? Aqui que é um componente de oferta. É só você pensar na greve dos caminhoneiros. Quando a greve dos caminhoneiros ficou lá por 2 dias, foi uma crise de oferta rápida, né? Ficou 10 dias parado e depois voltou. Quando voltou, todas as atividades rapidamente voltaram para a normalidade. Nesse caso, não vai ser igual, porque não é tão rápido, né? Então, você fica mais tempo com tudo parado, então vai gerando efeitos que não geraram na greve dos caminhoneiros. Porém, você tem, como eu falei, um componente aí de recuperação mais rápido, porque a partir do momento que você vai flexibilizando essa quarentena, as coisas acabam retomando em alguma velocidade. Tá? Então, isso é o que está por trás dos nossos números. O que é o importante agora que a gente vê? Então, aí indo para a parte que o Ricardo mencionou no começo, né? O Brasil era um avião que estava começando, estava decolando, né? A gente já vinha de um ano passado com um crescimento baixo, é verdade, mas é importante mencionar que nos últimos anos o Brasil sofreu uma série de choques negativos, né? Então, só para mencionar, desde 2018 a gente teve greve dos caminhoneiros, teve efeitos das eleições, Argentina, o próprio trade war, aí no ano passado a questão de Brumadinho no começo do ano, tudo isso foi, de certa forma, também revertendo as expectativas de um crescimento mais robusto que o mercado trabalhava ali com algo em torno de 2,5%, 3%, e que eu acho que era o caminho que a gente estava caminhando no pós-crise. Tá? A gente já vinha de um quarto trimestre melhor no final do ano passado e a gente vinha também com toda essa questão que o Ricardo também mencionou dos juros baixos já começando a aparecer, né? Ou seja, a gente olhava para o mercado de crédito e via um crescimento mais robusto do que a gente vinha observando ao longo dos últimos anos. Então, era natural que a economia voltasse a crescer num ritmo mais forte. Aí a gente vê esse choque. O que é importante agora? A nossa visão é que você tem 2 elementos. O primeiro foi o que eu já mencionei, permitir as condições para que a economia não entre num colapso maior. O que é isso? Com as políticas de resposta do governo. Aí entra a comparação, né, do que o governo brasileiro tem feito vis-à-vis os outros países do mundo. E aí a gente, depois eu posso mandar para o Ricardo, ele pode mandar para cada um de vocês, a gente tem toda ali o material, né, um histórico das medidas tomadas até o momento.
E quando você compara o Brasil com os outros países, você não realmente, o Brasil não está para trás, tá? Em termos de impacto, seja as políticas fiscais quanto as políticas no campo monetário. Então, só para dar um número, na parte fiscal você já tem mais de 7%, quase 8% do PIB, tá? de medidas anunciadas. É lógico que boa parte dessas medidas tem muita coisa ali que não é gasto novo, né? Então é simplesmente postergação de pagamento de imposto, esse tipo de coisa que não necessariamente vai entrar ali no cômputo dos gastos do governo, né? Como gasto novo. E da parte do ponto de vista da política monetária, o Banco Central também anunciou diversas medidas. É bem verdade que as primeiras medidas anunciadas, né, que foram a redução de compulsório e tudo mais, para dar mais liquidez para o sistema financeiro, isso, de certa forma, não foi suficiente. Eles viram isso, né, que o sistema bancário não estava conseguindo repassar esses recursos para a economia real. E aí o motivo é claro, né? Você está no meio de uma crise, ninguém quer dar crédito, os spreads não reduziram, e aí o Banco Central está justamente agora tentando resolver esse problema. Isso é parte, por exemplo, da PEC do orçamento de guerra, que vai ser votada amanhã no Senado, foi votada na Câmara na semana passada, que é para permitir que o Banco Central atue diretamente na ponta, né? Ou seja, comprando títulos de empresas e tudo mais, para garantir que essa liquidez seja repassada do sistema financeiro para o sistema, para a economia real. Então, a gente está vendo, por enquanto, as medidas de como sendo implementadas de forma adequada. É lógico que vai depender muito do que eu mencionei no começo, como é que o governo vai garantir que essas empresas e famílias e indivíduos recebam esse recurso. Então, uma parte importante do trabalho é o trabalho de supervisão, e isso a gente não tem como prever, né? Então a gente só tem como acompanhar. Então a gente consegue fazer o acompanhamento dos dados, mas o que dá para dizer no momento é que, comparando em termos de valor, né, em relação ao tamanho da economia, que foi feito até agora, está indo numa direção mais ou menos parecida com o que a gente está vendo no resto do mundo. É lógico que não dá para comparar o Brasil com o que foi feito nos Estados Unidos, né? Estou comparando aqui mesmo com economias emergentes, é muito mais. Acho que o Brasil se destaca ali em termos de tamanho de pacote, e mesmo em relação a alguns países europeus, a gente também teve uma resposta muito mais efetiva. E só para citar, por exemplo, você tem a Itália, que está bem atrás ali dos demais países europeus. Então, esse primeiro momento a gente vê como sendo relativamente favorável, né? Ou seja, a resposta do governo ela foi na linha, na direção que os países que estão adotando as boas práticas em termos de economia estão fazendo. Qual é o segundo ponto a se levantar nessa discussão? O Brasil, embora a gente tenha feito, né, uma parte do dever de casa aí ao longo dos últimos anos, então nós aprovamos algumas reformas, né, que permitiram também chegar nesse momento de crise com uma situação fiscal um pouco mais favorável, né, em relação àquela observada em 2016, a gente ainda está mal na foto, né? Se comparar, por exemplo, o Brasil com outras economias emergentes, o Brasil é disparado o que tem a maior dívida bruta como percentual do PIB. O próprio déficit nominal ele ainda é alto para padrões de economias emergentes. É lógico que no pós-crise todo mundo vai ter uma piora do fiscal. Todo mundo vai se endividar, todas as economias desenvolvidas vão se endividar, as economias emergentes vão se endividar e tudo mais. O que é importante nesse segundo momento, na nossa visão, é justamente o Brasil dar a sinalização de que aquele processo que a gente vinha observando no período pré-crise, ele vai continuar. Por quê? Porque nós estaremos numa situação fiscal pior do que estávamos, né? Então, a dívida, só para dar alguns números para vocês, a nossa expectativa é que hoje você tenha
um déficit primário nesse ano, né, que o primário ele exclui pagamento de juros, é só receita menos despesa, tá, como proporção do PIB, e aí você teria algo ali na ordem de 7% do PIB, que daria, se a gente colocar o pagamento de juros juntos, vai dar alguma coisa como 12% nesse ano, que é bastante alto para um período, mas num ano mais bastante justificável no momento de crise. E pelo lado da dívida... Ô, Léo, dá os números da dívida só para a gente... Isso que eu ia falar agora. Na parte da dívida, o que a gente espera é que você saia ali de um 75,8, 0,9, que foi no ano passado, tá, por cento do PIB, e vá para alguma coisa na casa dos 90, tá? Então, é uma piora relativamente grande, e o importante é que no período pós-crise o governo volte a adotar aquelas políticas de contenção de gastos, né? Ou seja, quando a economia recuperar, viu que os efeitos ficaram para trás, a gente volte a entrar ali num ajuste fiscal, né? Ou seja, você tem até algumas reformas que estavam sendo debatidas no Congresso, que era a emenda constitucional emergencial, enfim, e outras que vão precisar ser aprovadas para a gente conseguir, de fato, voltar a esse processo de ajuste fiscal e garantir que, no médio prazo, a dívida volte a se estabilizar ou a cair, embora em níveis maiores. Tá? Então, esse é o principal risco que eu estou vendo no momento. É o quê? É o governo, o Congresso. No caso, o Congresso, o governo, ele está mais comprometido com essa agenda, mas o Congresso ir além, não além em termos de tamanho, né? Porque isso aí você vai ter que ir calibrando. Se a economia for contraindo mais, você tem que, obviamente, tomar mais medidas para evitar uma recessão maior. Só que eu me refiro mais no sentido de você deixar todos esses gastos restritos a esse ano, né? Ou seja, você manter o compromisso, a âncora fiscal de médio prazo, manter o compromisso a partir do período pós-crise. Isso é importante e a gente tem visto alguns sinais de que o Congresso ele tem ido para um caminho um pouco mais negativo, né? Então, a gente viu toda essa questão do Plano Mansueto nos últimos dias, a questão dos estados e municípios, onde a gente teve uma liberação de recursos sem contrapartida de estados lá na frente. E a gente sabe, pelo histórico do Brasil, né, toda a questão estados e municípios e União, isso a gente sempre teve negociações muito ruins, né, no sentido que a União sempre concedia o benefício de curto prazo e você não tinha nenhum compromisso de ajuste no médio e longo prazo. Os estados e municípios sempre acabavam voltando para uma situação de colapso fiscal lá na frente. Então, esse foi o primeiro sinal mais negativo até agora. A gente tem que ir acompanhando, caso eles entrem nessa trajetória, a gente acaba vendo isso como mais negativo e pode piorar ali justamente o período pós-crise. Tá? E aí, acho que só para a gente concluir aqui a parte macro, acho que são aspectos também que eu acho que vale mencionar aqui da economia brasileira, da economia brasileira nessa crise, né, em relação às várias outras crises que a gente teve, que é a parte monetária, né? Então, a parte de inflação e de juros, né? A primeira talvez seja a primeira crise aí que a gente tem entrado sem preocupação com a inflação, né? É até importante lembrar que mesmo em 2008, quando tudo deu certo, o Banco Central eventualmente conseguiu reduzir juros lá na frente, a inflação naquele momento ela era alta, ela era acima da meta do governo, tanto é que o Banco Central chegou a subir juros durante a crise de 2008. Hoje, esse cenário é completamente improvável, a gente está discutindo o oposto, a gente está discutindo quanto que o Banco Central tem que reduzir juros, né, que é uma situação muito mais similar ao que as economias desenvolvidas façam, né? Ou seja, vem uma crise, a economia contrai, você tem que dar estímulo monetário para a economia voltar e não subir juros, que era o caso do Brasil no passado, porque o Brasil sempre tinha problemas de inflação, o câmbio acabava depreciando durante as crises, e aí você sempre era levado a
a ter que fazer um aperto monetário durante uma crise, o que isso acaba intensificando os efeitos negativos da crise. Dessa vez não vai ser isso. A inflação ela está bem comportada, ela vai continuar bem comportada. A nossa expectativa é que esse ano ela fique ali perto do limite inferior da meta. Então, você tem ali 2,5% esse limite. A gente espera que ela fique bem próxima disso. Acho que até o risco é de uma inflação ainda menor, ou seja, pode convergir ali para um patamar mais perto de economias desenvolvidas, né? que são esses 2%. E isso vai permitir que o Banco Central mantenha a taxa de juros ou até reduza ainda mais. Tá? A nossa expectativa é que ele corte em mais 50 pontos na reunião de maio, a próxima reunião do Banco Central. Então, a Selic chega a 3,25. E hoje, se você me perguntar o que é mais provável, é a Selic ir para 2 ou ir para 4? Eu vou dizer que é muito mais provável ela ir para 2. Tá? Então, é lógico que o Banco Central, a gente defende que ele tem que ir de forma mais gradual, até por toda essa volatilidade que a gente está vendo no mercado. Né? Também não adianta só ele reduzir juros se você está vendo um movimento de saída de capital muito abrupta, como é o caso atual, e isso acontecendo na maior parte das economias emergentes. Então, a gente acha que ele vai de forma mais gradual, mas ele vai cortando, então ele vai fazendo que a Selic atinja níveis cada vez mais baixos, e isso tem impactos positivos. Isso sempre, é lógico, eu estou com a visão aqui do pós-crise, né? Ninguém, Selic a 2 agora não faz ninguém voltar a consumir, mas no período pós-crise, é lógico que você tem ali uma ajuda tanto do lado de crédito quanto até do lado fiscal. Tá? Que, por isso que eu acho importante o governo, como eu mencionei, ele manter o compromisso com a questão do ajuste fiscal, que é para conseguir segurar a Selic ali por um tempo maior, nesses níveis de 2,5%, que seja 3%, e aí a gente conseguir, obviamente, se beneficiar desse cenário mais favorável. A gente continua, só para terminar, e aí a gente entrar na parte de perguntas e respostas, a gente também continua trabalhando também com um câmbio um pouco mais depreciado, tá? O que não necessariamente seja uma combinação ruim para o Brasil, mas acho que uma combinação necessária, tá? No sentido de você olha as transações correntes, né, do Brasil, ou seja, que a maior parte das transações correntes é balança comercial. A balança comercial vinha caindo nos últimos anos. Isso, de fato, também gerou uma pressão ali sobre o dólar, né? Se a gente pegar principalmente o mercado à vista. Então, durante o ano todo, a gente teve saída tanto da parte financeira como também uma redução da balança comercial. A gente acha que o dólar aí perto dos 5 seria um patamar que, olhando para frente, para o médio prazo, levaria a um ajuste nas contas externas do Brasil, faria com que as exportações voltassem a crescer num ritmo mais forte, e aí por isso que a gente vê esse nível como sendo de equilíbrio. É lógico que no curto prazo ninguém tem a menor ideia do que pode acontecer, né? Vai depender muito dessa dinâmica da crise. Se começarem a perceber que a crise é mais prolongada e tudo mais, você continua tendo movimentos de saída, de emergente, é natural, as pessoas indo para países, né, mais desenvolvidos, que é o que os economistas chamam de flight to quality, né, ou seja, você ir para onde tem qualidade, que aí no caso seria os Estados Unidos e outras economias como Suíça, enfim, Japão. E aí, é lógico que isso poderia ainda manter o câmbio num nível ainda mais depreciado. Mas a gente já trabalha com esses 5, então seria uma combinação ali de um câmbio mais depreciado por mais tempo, com juros mais baixos e assumindo sempre, como eu falei, que o fiscal volta por uma trajetória de ajuste a partir do período pós-crise. Tá? Então, assim, resumindo, tentando
passar aqui a principal mensagem, né? E aí e também fazer uma comparação com outros momentos do passado. Hoje, a nossa situação do ponto de vista macroeconômico, ela é melhor do que no passado, tanto pelas contas externas quanto pela inflação, né? Então, isso permite o Brasil tomar determinadas medidas durante a crise que não seriam possíveis no passado. Isso é importante, né? Levar em consideração. O único ponto de maior preocupação que a gente vê, e é um ponto, sem dúvida alguma, relevante, é a questão fiscal, não fiscal da crise, tá? Não fiscal, a dívida vai subir para 90, porque a gente entende que é lógico que esse é o momento em que tem um momento em que os economistas convergem, talvez seja esse, né? Que você tem um choque vindo de fora, um estado de emergência, e aí você precisa gastar. Aí a grande questão, como eu falei, é o segundo momento. Como é que vai ser no pós-crise se o país, de fato, conseguiu voltar a adotar aquelas políticas que a gente vem tomando. É muito importante mencionar que não vai ser tão fácil assim, né? A gente lembra, é bom lembrar que, por exemplo, a gente não aprovou a reforma da Previdência porque o governo e o Congresso achavam que eram bons. A gente aprovou porque a população também acreditou que esse era o melhor caminho, né? Por isso que a gente não teve protestos. Enfim, isso ajudou de forma muito importante as medidas que o governo vinha tomando. Num cenário muito diferente, que o desemprego aumenta, a renda cai, a gente também não... É difícil saber se esse ambiente favorável de reformas que a gente estava vendo no período pré-crise, se isso vai continuar. E esse é o grande ponto de interrogação que eu coloco aqui em relação ao nosso cenário, ou seja, tomando ali de novo a analogia que o Ricardo fez no começo, esse é o principal ponto para saber se a gente volta a decolar e em que ritmo a gente volta a voar. Tá? E aí eu acho que eu paro por aqui para a gente... Legal. Eu queria fazer uma complementação, Lau, que é muito importante para o contexto atual, né? Que a gente tem ali na parte do PIB da demanda, né? Cerca de 70% é demanda das famílias, né? Vem das famílias. E a gente está vendo aí uma perspectiva de desemprego, né? Como vocês estão enxergando a questão, primeiro, do desemprego e depois da taxa de desemprego e também da massa salarial, porque é um componente muito importante para a recuperação do PIB. Nos últimos anos, a gente viu ali a liberação do FGTS, várias medidas que o governo tomou para estimular, né, esse componente do PIB muito importante, né? Sim, com certeza. O desemprego, eu diria que talvez a incerteza sobre ele seja tão alta ou maior do que, obviamente, a projeção que a gente faz sobre a economia. Eu tento explicar por que sem tentar... Acho que tem que ser, talvez, sem tentar ser muito técnico, mas o que a gente observa é o seguinte: a gente tem uma série de desemprego que ela é curta no Brasil, tá? Então, se a gente pegar a PNAD, ela começa em 2012. Então, você tem que, para trabalhar com as séries de desemprego passadas, você tem que fazer alguma retropolação e tudo mais, usar séries antigas. Então, isso dificulta um pouco você conseguir inferir, né, qual é a resposta do desemprego a um choque econômico. E o segundo aspecto importante é que essa crise ela se diferencia um pouco das demais crises, porque essa é tipicamente um choque direto num determinado setor da economia, né, que é o setor informal. Né? Por que isso? Porque as empresas no mercado formal elas podem até demitir, mas vai ser muito mais difícil, né? Ou seja, elas vão segurar por um tempo. Você não vai ter uma demissão em massa como você tem no mercado informal e particularmente nessa crise, né? Porque a economia parou. Simplesmente você chegou e falou: em 2 meses ninguém faz mais nada. Você nunca teve isso a gente nunca observou isso na história. Então,
é muito provável que no curto prazo você tenha uma alta bastante relevante do desemprego. Tá? A gente está, no nosso cenário, a gente assume um desemprego de 15% no final do ano. Acho que tem uma diferença ali em relação à dinâmica, porque acho que logo no pós-crise é bastante provável que a gente veja uma alta mais forte ainda, né? Ou seja, o movimento que nos parece mais provável é uma alta seguida de uma queda no final do ano. Por quê? Porque as pessoas vão parando, vão ficando desempregadas agora, e aí, conforme a economia vai voltando, esse setor informal ele também volta a mostrar alguma recuperação. Mas, como eu te falei, a incerteza hoje ela é gritante por causa desse componente que a gente não observou em outros momentos, né? Que foi o choque ter sido diretamente no mercado informal. Então, se você me disser que o desemprego pode alcançar 25, 30, não tem como eu te dar uma resposta, dizer categoricamente que não. O que dá para dizer é que, olhando o histórico ali, a relação da economia com o desemprego, isso seria um cenário de queda de 3, levaria o desemprego ali para perto de 15, entre 15 e 20. Se a contração é maior, o histórico, a relação histórica levaria ali para alguma coisa como 20, 25, só que tem esse elemento aí de incerteza relacionado com o mercado informal, que pode acabar dando um susto aí, principalmente no curto prazo, né? Se você tem que lembrar que o mercado informal é quase 40% ali do mercado de trabalho. Então, é relevantíssimo. Né? Relevantíssimo. Então, isso é algo que... Eu tinha algumas questões aqui, uma delas você já respondeu, era exatamente sobre o papel do Estado, né, na condução dessa crise, como o Estado pode ajudar o ambiente de negócios e tudo mais. Eu acho que você, de certa maneira, já respondeu, porque você mencionou claramente que o governo deve manter o compromisso com o ajuste fiscal, ou seja, isso significa que o governo não vai se endividar para oferecer medidas de apoio à economia, como, por exemplo, várias obras. Hoje em dia o dinheiro está, de certa forma, barato, existem várias obras que não exigem infraestrutura, que não exigem, por exemplo, importação de equipamentos, então não afeta câmbio, mas eu entendi que isso provavelmente não é parte da cartilha que o governo deve seguir. Né? Deixa eu só fazer um ponto, Mazuco. Eu acho que o meu ponto aqui não é nem... o endividamento ele vai ocorrer e tem que ocorrer. Tá? Acho que a gente tem que separar as duas questões. Uma é a questão de curto prazo, que é associada com a crise. E essa questão de curto prazo, acho que não tem muita discussão. Eles têm que intervir, eles têm que fazer as medidas, eles têm que salvar empresas, eles têm que fazer transferência de renda para as pessoas que tiverem, né, que ficarem sem emprego. Isso acho que não tem muita discussão. E isso vai levar, naturalmente, a uma piora dos indicadores fiscais. Natural, isso vai acontecer em todos os lugares do mundo. Tá? Então, a dívida ela vai subir, mas vai subir no Brasil, vai subir nos Estados Unidos, vai subir na Europa, vai subir em todos os lugares. A questão que aí que a gente coloca como sendo importante para o médio e longo prazo entra o ajuste fiscal, né? Porque no período pós-crise, então a gente vai ter a crise, o governo vai reagir com essas medidas para minimizar, né, ou suavizar os impactos da crise, e aí a gente vai entrar numa trajetória de recuperação. A gente não vai ficar com a economia contraindo para sempre. Em algum momento a economia vai voltando. Nesse momento em que a gente observar, né, que as coisas já foram, que os impactos foram sendo minimizados, que o governo conseguiu atender, né, empresas, famílias, evitar um colapso social maior, aí a gente tem que voltar, de fato, a nossa visão é que você teria que voltar para o modo de operação do período pré-crise, que era o que o governo vinha tentando, e de forma bem sucedida, diga-se de passagem, se a gente olhar
o período ali de 2016 a 2019, se você perguntasse para qualquer economista, se você dissesse que o governo estabilizaria a dívida em 75% em 2019, todo mundo ia te dizer que você está prevendo errado, que você está louco, porque todo mundo achava que a dívida ia seguir uma trajetória de alta e atingir os 100% do PIB. Então, eles conseguiram fazer um trabalho bem feito nesse sentido, vinham com uma orientação de permanecer com esse trabalho, eles conseguiram, com isso, jogar os juros para baixo, né? Porque as pessoas esquecem que o contraponto de um fiscal mais apertado é também você ter juros mais baixos. Então, eles conseguiram jogar os juros na mínima histórica. Era um modelo que estava começando a dar sinais de alguma decolagem, embora, é lógico que a gente esteja sempre ansioso por crescimento, né? Você quer que o país cresça 3, 4, 5, crescer 1, 2 é muito pouco, mas os sinais eram que a gente estava entrando numa trajetória mais favorável. Então, eu só faço essa distinção do curto e do médio prazo. Acho importante. Interessante. Então, de certa maneira, você aceita como um fato inexorável que deve haver um aumento da dívida pública, né? Mas a minha questão é mais o setor privado, e particularmente o setor privado financeiro. Nós tivemos a MP 944, o governo liberou aí 34 bilhões para pagamento de folhas salariais, só que ela prevê a coparticipação dos bancos privados em 15% em cada operação financeira que é feita para as empresas. Houve aí uma flexibilização das regras de certidões, que eram muito estritas, do BNDES e tudo mais. Agora, esse é um empréstimo com uma taxa Selic, 3,75%. E a gente tem visto aí no mercado bancos fazendo propaganda de que estão fazendo um ato benevolente, oferecendo empréstimos a 1% ao mês, né? Então, quer dizer, como é que esse dinheiro vai chegar, essa linha de crédito do BNDES, via BNDES, vai chegar nas empresas privadas, sendo que ela depende de 15% de coparticipação das instituições financeiras, né? E você vê essas instituições financeiras emprestando a 3,75% taxa Selic, talvez elas fizessem isso se houvesse uma liberação adicional do compulsório vinculada a essas operações, o que até agora não aconteceu. Como é que você vê isso? Isso é um bom ponto e um ponto importante, justamente porque se não adianta anunciar as medidas se elas não forem, se de fato chegar elas na não forem ponta, né? Exatamente, efetivas. Eu acho que isso foi um problema bem no início, e o Banco Central, né, ele foi anunciando todas as medidas, foi anunciando liberação de compulsório e tudo mais, achando que, de certa forma, fosse ser suficiente para fazer com que essa liquidez chegasse nas empresas. Mas se a gente observar o comportamento recente, né, ou seja, o que eles vêm feito mais recentemente é justamente tentar resolver esse problema, né, da transmissão. Ou seja, como eu citei durante a minha fala, você já tem agora o Banco Central ele fez colocou dentro da PEC do orçamento de guerra essas medidas para tentar fazer ele operar diretamente, ou seja, ele poder comprar um título da empresa diretamente e aí, de certa forma, conseguir fazer essa transmissão ser mais rápida. Uma outra maneira foi o que você colocou. Acho que eles podem, dependendo, e isso eles vão fazer, tá? Acho que eles estão de olho, eles vêm supervisionando, tanto é que por isso até que eles tomaram essas medidas mais recentes, porque perceberam que as primeiras medidas não estavam sendo repassadas, né, para a economia real, mas o que eles vão fazendo é ir calibrando. Então, eventualmente, como é que eles vão fazer para o banco liberar o recurso? Que nem você falou, condiciona a liberação de compulsório, faz alguma medida nesse sentido. Acredito que eles vão nessa linha, mas é uma calibragem. Eles anunciam a medida, olham, veem como é que está acontecendo a transmissão. Se não está ocorrendo, eles tomam medidas adicionais ou eventualmente fazem alguma alteração
na medida que eles acabaram anunciando. Então, acho que vai ser um jogo dinâmico. Acho que da parte do Banco Central é até mais fácil fazer esse trabalho, né? Porque os bancos, você vai lá, enxerga, você tem todo o conjunto de informação que você precisa. É lógico que você tem que ter o conjunto de informação também das empresas no setor informal. E aí eu acho que esse é até o risco maior, né? Porque empresa grande, eles conseguem chegar, querendo ou não. E aí eles vão ter que ir monitorando. Isso ninguém sabe exatamente como vai se dar. Agora, é um risco que em todos os lugares do mundo. Tá? Os bancos centrais, justamente, eles estão tentando ficar cada vez mais flexíveis para lidar com esse tipo de situação. Né? Então, eles estão aumentando os instrumentos que eles têm para usar. Por isso que a gente está vendo toda essa discussão hoje, né, em relação à possibilidade de compra de título. Nenhum mercado emergente você tem um banco central com essas ferramentas. O Brasil vai entrar ali na turma dos bancos centrais, né? Exatamente, de mundos é lógico que você tem sempre, ele não vai conseguir fazer na mesma proporção que o Banco Central americano, que os Estados Unidos é um atrator de capital, né? É um receptor. Né? O Brasil, ele durante uma crise, o capital sai daqui, isso limita, obviamente, a ação dele, mas isso mostra que eles estão, de certa forma, olhando justamente para essa transmissão, né? Tentando fazer ela cada vez mais ser efetiva. Legal. Leonardo, tem um público aqui bastante interessante nosso, que é do setor automotivo. Você tem acompanhado, tem monitorado esse setor, tem algum insight? E pegando esse link, como que você vê, passado tudo isso, a dinâmica das cadeias globais de fornecimento? Assim, a China, como até então a principal fornecedora do mundo, compradora de matérias-primas, e aí você já vê alguns sinais ali de algumas economias se deslocando, com alguns comentários sobre deslocamento de fornecimento. Isso é interessante porque mexe muito com o comércio internacional, né? Assim, em relação à parte eu não sou um especialista em setor automotivo, mas a gente olha assim, até porque é um setor relevante da economia. O que a gente tem visto, a gente acompanha, lógico, os indicadores setoriais, né? Então, na Brave, na parte de licenciamento, na parte de vendas de produção FAV, e a gente acompanha também alguns indicadores de varejo, né? E aí tem, por exemplo, a própria Cielo está disponibilizando um acompanhamento semanal, né, do que está acontecendo no varejo, e aí você consegue observar o impacto da crise em setores diferentes. E o setor além do setor de serviços, lógico, que é o setor mais impactado pela crise, que tem, né, restaurantes, enfim, turismo, toda a parte transporte está dentro dos serviços, mas dentro do setor de bens, os bens duráveis certamente vão ser os mais afetados, né? Até porque a gente está numa crise em que o impacto foi grande. A gente está discutindo aqui uma elevação, a gente só está discutindo a elevação do desemprego, né? A magnitude de elevação, mas todo mundo espera que o desemprego aumente em alguma medida numa proporção relativamente alta. Você vai ter queda de renda, então é bastante natural que essa conjunção, né, de mercado de trabalho pior e até de expectativa, né, em relação ao que está acontecendo no momento, isso leve a uma postergação de gastos, digamos assim, de maior valor adicionado, né? Você pega, e vai fazer, dificilmente você vai fazer grandes gastos, grandes investimentos no período pós-crise. Isso seria o caso se fosse uma crise mais similar à que a gente viu ali em 2008, né? Ou uma crise, ou seja, quando você tem uma volta muito rápida, né? Então, você tem ali não que essa não possa ser, tá? Assim, eventualmente alguém encontra uma só. É que hoje você não tem essa perspectiva, simplesmente. Mas, como eu coloquei na minha fala, se eventualmente alguém encontrar uma vacina, você solucionar esse problema rápido,
a volta seria rápida. Esses setores, por exemplo, de bens duráveis, eles tenderiam até... Eles são cíclicos, então, quando a economia Sim. cai, eles caem mais. Quando a economia sobe, eles voltam mais rápido. Então, principalmente quando essa recuperação é rápida. E aí, em relação à questão das cadeias globais, isso vai ser uma tendência, né? Acho que é um fato, né? Até porque era um risco que ninguém... que eu acho que não estava contemplado. Né? Você não estava contemplado dentro das estratégias das empresas. Então, ninguém colocava que na conta que, olha, de repente, para o mundo inteiro, eu estou aqui com toda a minha cadeia de produção paralisada. Né? Acho que ninguém colocava isso na conta. Isso naturalmente leva a um redimensionamento, né? Um recálculo dessas questões. Agora, ninguém sabe exatamente para onde que vai, né? Simplesmente é uma discussão que você faz. Bom, quais vão ser os efeitos de longo prazo da crise? Parece razoável você supor que você vai ter um maior fechamento das economias, né? Até porque era uma tendência que a gente já vinha observando, né? Não por esse motivo, mas você já tinha os dois grandes players, digamos assim, do comércio internacional, Estados Unidos e China, travando uma briga ali que justamente já teve um impacto ali sobre a economia global, sobre o comércio global nos últimos anos. Então, você adiciona esse fator, ou seja, aquela tendência que já estava sendo observada, ela só tende a se intensificar. Em que velocidade, isso a gente já não consegue dizer. Tá? Legal. E também, só para outro ponto que a gente já está quase indo no parte final, a gente teve um choque também, eu diria, de política voltado para o petróleo. E isso impactou vários mercados, bolsas, e mexeu aí com economias importantes que até então são dependentes do petróleo e tal. Vocês estão vendo aí uma harmonização, um alinhamento, principalmente em relação à questão oferta, preço? Foi uma mistura de choque de oferta com choque de demanda, né, no mercado de petróleo. Porque, para o Brasil, especificamente, isso foi bem ruim, né? Porque foi a primeira crise que a gente enfrentou sendo exportador líquido de petróleo. Né? Ou seja, no passado, o Brasil era importador líquido. Quando o preço cai, isso é lógico que não necessariamente ajuda, porque você tem outros efeitos. Né? Você está caindo porque é uma crise global, enfim, você tem outros mecanismos. Mas, por si só, o preço do petróleo cair para uma economia que é importadora líquida, isso tende a ajudar. No nosso caso, foi a primeira vez que nós éramos exportadores líquidos, isso prejudicou. Então, por isso também o próprio câmbio aqui ele foi mais afetado, né? Quando você compara o Brasil com outras economias, né? Você fala, as economias emergentes, o câmbio depreciou em todos os lugares, mas o Brasil depreciou mais. Porque o Brasil é mais commodity e também, dessa vez, a gente teve esse outro fator que nos pegou no momento em que nós éramos exportadores líquidos de petróleo. Acho que na parte de demanda, é lógico que o mercado de petróleo foi afetado como todas as outras commodities. Né? Você tem uma desaceleração global, é a principal commodity energética, então isso vai se ajustar ao novo ritmo de crescimento da economia global. Então, é natural que você tendo um cenário de retomada da economia lá na frente, os preços, pela parte de demanda, isso vai tendo alguma normalização para cima, né? No sentido, você vai tendo alguma alta de preços, considerando ali que as economias vão voltando, se esse cenário de fato se materializar. Na parte da oferta, aí você teve uma decisão também meio que, digamos assim, que pegou todo mundo de surpresa, né? No meio de uma crise, ou seja, no meio de um período em que os preços já estavam, né? Já tinha uma pressão para baixo, você teve, sei lá, um dos principais exportadores de petróleo decidindo que não vai ter nenhum tipo de negociação e inundar o mercado de petróleo
E aí isso, obviamente, teve fez com que os preços caíssem num ritmo maior. Isso, recentemente, as notícias estão indo mais na linha de que os países estão começando a fazer algum tipo de acordo, né, para reduzir a produção. Então, você já teve até alguma pressão sobre o Brasil. Enfim, você tem outros países reduzindo, né, para poder segurar, de certa forma, os preços. Então, eu acredito que eu não sou um grande especialista também de petróleo, mas as notícias, pelo menos na margem, e assumindo que esse cenário de economia voltando se materialize, acredito que a gente tem ali a tendência agora maior, uma probabilidade maior dos preços do petróleo subir do que cair. Tá? Então, é natural que a gente volte para alguma normalização. Você tem acompanhado as outras commodities também? Minerais, agrícolas? A gente acompanha geralmente mais a sexta, né? Mais para a inflação. A gente não tem, eu não tenho muito, eu não sou, mais um efeito de segunda ordem, né? Eu não acompanho o preço, eu me beneficio do impacto dela na inflação. Então a gente vai fazendo uma análise mais, eu não sou um especialista, tá? Eu falo Entendi. mais... Não, mas legal. Tem várias perguntas aqui, algumas delas você já transitou bem, entendeu? Tem uma interessante aqui do Alan, que é sobre as reformas, quando elas virão na pauta, né? Reforma tributária, acho que isso daí você também circula bem ali em Brasília, conversando com a parte do time de economia, etc. O que você vê aí para frente? Esse ano, ele era um ano já, de certa forma, complicado, tá? Para a questão das reformas, embora sem o coronavírus, me parecia, Caminhar, né? principalmente nessa parte tributária, e não tanto por olhar a relação governo-congresso, mas porque, como eu falei, você tinha aquele ambiente reformista que estava fazendo efeito dentro do Congresso, né? Você tinha várias lideranças ali né, defendendo essa pauta, a reforma tributária. Eu acho que com a crise, o que acontece? Isso vai ser postergado, então, esse ano, eu acho que o espaço para debate ele ficou bastante limitado. A gente já tinha que lembrar, como eu estava mencionando, você tinha as eleições municipais, né? Então, isso já tirava ali julho, agosto, já dificultaria, porque o Congresso entra em recesso em meados de julho, aí você ficaria agosto também, né? Voltaria ali em agosto, já estaria perto das eleições, então você tinha menos tempo para fazer esse debate. Então, hoje me parece o cenário principal é que toda essa discussão foi jogada para o ano que vem. A questão da reforma tributária, eu acho que ela continua forte, tá? E aí, pelo seguinte, a gente vai ter no pós-crise até esse debate, né, de como fazer o ajuste fiscal, enfim, para conseguir compensar os efeitos, né, de endividamento que a gente observou durante a crise. Me parece que hoje você tem, embora o sentimento geral ainda seja de evitar aumento de impostos, parece que hoje isso ganhou um pouco mais de apoio, tá? Então você já vê você vê até nas últimas semanas algumas discussões, né, em relação, são coisas mais específicas, direcionadas, mas você já vê esse assunto, exatamente, você já vê esse assunto voltando ao debate. E aí, nesse sentido, eu acho que eles vão usar a reforma tributária, que ela, num primeiro momento, foi montada mais com a perspectiva de simplificação, né, de fazer apenas uma mudança, né, de, sei lá, reduzir de 6 impostos para 1, ou de, sei lá, o que quer que seja, 5 para 1. Hoje, me parece que você tem uma chance maior dessa discussão também ser pautada para, eventualmente, um aumento de carga em coisas mais específicas, e aí eles acabam usando essa discussão para isso. Tá? Então, eu vejo a tributária ainda... Então, Léo, já que você está falando disso, reforma tributária, temos uma questão aqui muito específica, né? Já que você falou que deve haver um aumento do endividamento público, né? Então, a pergunta ela diz respeito à criação de uma contribuição solidária nos moldes da antiga CPMF, segundo a pergunta, sonho de consumo do Paulo Guedes. Como é que você vê isso?
Eu acho que só para complementar, e também para o público entender, quando a gente fala 75%, 90% do PIB, o número que a gente tem, e aí você me corrige, é quase 7 trilhões de dívida. Mais ou menos isso. O PIB são 7 tri, então seria, dá 5, quase 6 trilhões. Então, indo para 90 vai chegar nesse número aí, vai chegar no 7. Então, voltando à pergunta ali, é possível uma CPMF do Contribuição bem? solidária aqui. A CPMF, ela... CPMF. A gente viu por essa discussão, né? Até o fato do governo ter defendido essa bandeira, não o governo especificamente, mas alguns... Você teve ali alguns membros do time econômico, e a gente viu que eles não tiveram força no primeiro momento para aprovar a CPMF. A CPMF, é lógico que ela tem... Quais são os benefícios, né, do ponto de vista... Por que o Paulo Guedes, né, por que alguns membros eles defendem a CPMF como um imposto que os ajudaria? Porque, primeiro, que ela é um imposto que é fácil de você fazer a supervisão, né? Então, você está ali, a movimentação financeira não tem muito como... É lógico que você consegue sempre mudar, parar de usar a conta bancária, mas a maior parte das pessoas, muita gente acaba... vai acabar usando. O segundo é que as receitas geradas, né, pelo imposto eram altas no passado, né? Então, você tinha ali... era um dos impostos que mais ajudava em termos de potencial de arrecadação. Mas você tem uma série, obviamente, de impactos negativos que isso vai gerando em cascata, né? Você vai tributando toda a cadeia, né? Porque você vai, para cada transação que você faz, você vai fazendo a tributação desse imposto. Então, eu acho que ele ficou muito impopular. Então, assim, eu diria que a minha expectativa é que isso não passa, né? não conseguiria passar, mas lógico que o cenário, dependendo de quão vai ficar diferente lá na frente, né? Sempre, a gente nunca pode dizer nunca, mas eu acho que a probabilidade é baixa, tá? Até dadas as tentativas recentes. Legal. Léo, a gente já está aqui, passamos do horário. E, para finalizar, que mensagem boa você passaria para o pessoal que está nos acompanhando aqui? Empresários, amigos, colegas de trabalho, enfim. Você, no início, ali falou, olha, a gente tem um impacto, sim, é real, a realidade é essa, só que em relação a alguns países, a gente está numa situação um pouco mais, não diria confortável, mas... controlável, eu diria o seguinte. Acho que a mensagem positiva é, como eu coloquei, que se a gente pensar o Brasil ao longo das últimas várias décadas, a gente foi fazendo, de certa forma, reformas, né, tanto macro quanto micro, que nos levaram a uma situação que a gente vê hoje na crise. Foi aquela resposta que eu te falei, né? Ou seja, o Brasil se aproximando dos países envolvidos nas respostas da crise, no sentido que poder reduzir os juros, né, quando você tem uma crise dessa magnitude. Tudo isso foi fruto, de certa forma, de coisas que nós fizemos no passado, né? Seja o plano real, né, de estabilização da inflação, depois o regime de metas, né, que permitiu dar continuidade a isso. Depois, durante o governo do presidente Lula também, toda a compra de reservas internacionais que foram feitas num momento de abundância, né, de capital. Isso permitiu que a gente conseguisse suavizar os efeitos, por exemplo, da depreciação cambial, né? Ou seja, o Brasil hoje fica longe de ter um problema que, por exemplo, um país como a Argentina precisa implementar controle de capital porque não tem reserva suficiente para honrar os compromissos. Então, isso foram todas medidas que a gente tomou lá no passado e que hoje estão, né, nos ajudando a passar por essa crise. Então, acho que a mensagem é um pouco essa. O que falta, o lado que falta,
para nós é justamente o fiscal, que era o que a gente vinha fazendo, né? Então, de certa forma, deu alguma gordura também nesse momento mais delicado. Então, se a gente está falando aqui o Brasil pode aumentar o endividamento de forma temporária. Foi, em parte, pelo que foi feito nos últimos 3 anos. Então, só depende também da gente, né? A gente persistir nessas reformas que vinham sendo implementadas para daqui a vários anos, como eu comentei agora, sobre aquelas reformas que a gente adotou lá atrás, né? 94, 99, 2006, ou seja, coisas que foram feitas há muito tempo atrás, que nos ajudem e cada vez mais as nossas respostas, né, em relação à crise, elas estão se tornando mais parecidas com uma economia num estado de normalidade, né, que eu diria assim que são as economias desenvolvidas. A gente fazendo, ou seja, voltando para esse caminho, isso vai nos permitir que lá na frente a gente esteja com toda a parte macroeconômica mais bem alinhada e aí a gente consiga sair de forma até mais rápida e mais eficaz de crises futuras. Então, assim, as coisas não é que não estão sendo feitas, muitas coisas já foram feitas ao longo de vários anos, então a gente precisa só insistir nesse caminho para no futuro a gente passar de forma ainda mais rápida e conseguir superar de forma mais eficiente esses períodos. Legal. Passamos do horário, tivemos um número muito importante aí de pessoas participando. Eu acho que a gente passou aqui e transitou em vários assuntos importantes para o time, né, para os nossos clientes. A sua visão internacional, às vezes a gente fica apegado a comentaristas e jornalistas, mas a gente não pega no detalhe, então você trouxe uma visão, olha, é isso que está acontecendo, tal. É muito importante para nós, até como eventuais futuros exportadores das nossas empresas clientes, né? Enfim, muito obrigado, Léo, acho que foi muito proveitoso, Mazzuco também, né? A gente procurou, no início nós conversamos de falar de uma maneira bem didática, né, para que todo o público entendesse, e também as perguntas, né? Apareceu muitas perguntas aqui, foram bem legais, e a gente conseguiu completá-las aí com a sua visão. Espero futuramente a gente fazer um outro webinar com a economia decolando. Legal? Tomara, eu agradeço vocês também pelo convite e coloco aqui à disposição. Obrigado. Um abraço, obrigado, então. Léo. Obrigado pela aula aí com a gente. Um abraço. Pessoal. Até logo a todos. Um abraço Obrigado, a todos. pessoal. Tchau, Até tchau. mais, gente. Obrigado. Um abraço. Até logo.